Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou o Leandro Luizzi e é uma honra tê-los novamente no Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E a gente aqui fala com frequência com diferentes atores desse segmento, indústrias, distribuidoras, planos de saúde, mas no meio dessa equação, né, tem sempre um imposto, no início, no meio e no fim do caminho. Então, de nada adianta falar de integração se a gente não comentar também esse tema que é muito sensível ao mercado brasileiro. Só quero ressaltar que o Panorama Talks é um programa patrocinado pela Bradimex, associação que representa as principais distribuidoras de medicamentos de especialidades no Brasil. E hoje nós estamos recebendo a Márcia Sepúlveda. Doutora Márcia, obrigado pela presença. A Márcia Sepúlveda, ela é advogada tributarista e sócia da Bento Muniz Advocacia, que tem um trânsito intenso, digamos assim, no mercado de medicamentos e especialidades e no mercado farmacêutico em particular. Agradeço a sua presença mais uma vez, doutora Márcia. Eu que agradeço, Leandro, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, o Panorama, por sua abrangência, por sua relevância no debate de diversos assuntos tão relevantes para o país, né? Porque, como nós falamos de temas sensíveis, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista do interesse público mesmo, né? Que permeia fortemente as discussões do Panorama. Então, a satisfação é inteiramente minha. Não, legal, doutora Márcia. Bom, acho que talvez um primeiro passo, né, e obrigatório para se discutir esse assunto seja a reforma tributária, né? A gente está envolvido nessa discussão, só que me parece, né, você é a melhor pessoa para me confirmar essa informação, mas me parece que a gente ainda está tateando no escuro, né? Há um cenário de incertezas ou você entende que existe um caminho aí de avanço nessa seara? Bem, eu acredito que o país ele vive um momento extremamente importante no sentido do equacionamento e das reflexões do que são grandes entraves e grandes dificuldades que permeiam a questão tributária que envolve toda a sociedade, né, de ponta a ponta. Sempre se pensou e se discutiu, já há muito tempo se discute os caminhos de uma reforma tributária, mas eu penso que agora, de fato, a sociedade, as próprias administrações, o poder público, de um modo geral, além de propriamente o poder legislativo, nos encontramos todos num estágio de grau de amadurecimento que permite os avanços que têm acontecido no sentido de uma reforma. Nós temos um cenário tributário, um ordenamento tributário extremamente complexo, a despeito de uma boa disposição constitucional, ela na prática se revela truncada e muito complexa, porque envolve uma diversidade de competências tributárias, de tributos em espécie propriamente dito, de obrigações acessórias que geram um entrave, um custo de conformidade muito alto para a economia brasileira. Então, são diversas características que, reunidas, tornam um cenário de complexidade e, de fato, dificultam qualquer tentativa de trazer mais transparência e simplificação para o sistema. E eu penso que nós avançamos já bastante nesse sentido. O projeto de reforma tributária, a proposta de reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados, que hoje está sob apreciação no Senado, tem grandes desafios ainda, mas é preciso, penso eu, enaltecer os avanços que a discussão ganhou até aqui. E, portanto, há muito que se discutir, de fato, nós ainda estamos em um cenário de muitas incertezas. Espera-se que o Senado Federal possa aprofundar algumas discussões que se iniciaram na Câmara, aprimorar alguns aspectos, nesse sentido a expectativa agora, para que a gente possa caminhar e, de fato, elucidar alguns pontos que, como você bem disse, são ainda obscuros e tornam as definições até aqui trazidas ainda incertas, mesmo para setores tais como o da saúde, né, o sistema de circulação, produção de medicamentos, o consumo do medicamento.
inclusive os especializados, né, mas ainda tratando de um modo geral, que a reforma até aqui já sinaliza por dar um tratamento merecido de especificidades, né, um tratamento específico, mesmo com essas luzes que já são jogadas para setores tais como o de medicamentos, ainda há respostas a serem trazidas. E provavelmente algumas delas não virão ainda pelo Senado, que deixa aí um campo ainda de muitas perguntas a serem trazidas. Agora, considerando, doutora Márcia, o cenário atual, né, e pensando na sensibilidade que a classe de medicamentos de especialidades impõe, e aí eu estou falando do processo de produção, pesquisa, distribuição, dispensação, acompanhamento, né, porque também tem esse fluxo envolvido. De que maneira a gente pode resolver essa equação? Porque se fala muito em simplificação, acho que tem sido essa a palavra de ordem aí dentro da reforma tributária. Vamos simplificar, mas não é preciso também rever o custo e talvez não seja o caso de inserir essa operação de medicamentos de especialidades como um todo num regime diferenciado. Não estou falando só da alíquota sobre medicamentos, porque a gente tem todo um processo logístico envolvido, todo um aparato que é exigido num país de dimensões continentais, envolvendo todas as cadeias, indústria, distribuidoras. Então, queria entender um pouquinho como a senhora vê esse cenário e como é possível reverter. Pensando na sua resposta a partir do que a gente já tem, né, já que nosso foco aqui para a reforma, né, partindo do que a gente já tem para o cenário de reforma tributária. Hoje a gente tem a previsão, a expectativa, e eu acredito que será mantida de alíquotas reduzidas ou alíquotas zeradas para o IVA dual, para medicamentos, e temos uma previsão e é uma grande expectativa da reforma, né, no sentido da simplificação que você aí já destacou, que é a aplicação do princípio da não cumulatividade plena. Esse é um mecanismo que se pretende estabelecer para justamente reduzir, ao final das contas, matematicamente, o que é a carga tributária efetiva. Porque a não cumulatividade, ela se pretende um sistema em que, de fato, o contribuinte responderá pela carga tributária da sua operação, mas consideradas as despesas, os encargos que lhe são inerentes à sua atividade, descontados também toda a cadeia tributária antecedente ou subsequente dessas operações. Então, assim, a própria reforma, em tese, traz mecanismos que buscam efetivamente, matematicamente, trazer uma ordem de simplificação e de efetividade na incidência tributária para cada operação. Nesse ponto específico, eu começo destacando o aspecto da não cumulatividade plena, porque ela, em tese, de fato, é bastante salutar, de fato, ela pode ajudar a mitigar alguns aspectos dessa incerteza que nós temos ainda, que considerando uma alta carga tributária, mesmo com as reduções previstas pela PEC, né, que está agora sob apreciação do Senado, essa não cumulatividade ainda tem uma certa dose de obscuridade, dependerá ainda de regulamentação, dependerá ainda dos tratamentos operacionais, dos sistemas a serem construídos para garantir que essa não cumulatividade se aplique. Para além disso, o que a gente sabe é que muitos setores se ressentem dos efeitos dessa não cumulatividade, ainda que ela seja plena de fato, porque a incidência dos insumos, a retenção a utilização desse instrumento para que, de fato, haja uma redução da carga tributária, não se aplica para todos os setores. Então, esse já é um ponto de discussão. Um outro ponto de discussão, que a gente espera que o Senado possa avançar também, é um objetivo da reforma tributária que não está expressamente no texto, pelo menos para a maioria dos setores, mas que sempre permeou, que sempre andou junto com o objetivo da simplificação, que é o objetivo da neutralidade tributária. Manter a carga tributária efetiva, que já é muito alta, mesmo quando se pretende estabelecer uma reformulação do sistema tributário.
Porque o que nós temos hoje, setores como de medicamentos, que são setores sensíveis da economia, eles recebem tratamentos especializados, recebem tratamentos pontuais pela determinação de carga tributária. Então, são incentivos, são isenções, são tratamentos, são obrigações acessórias, né, mais especializadas, que fazem com que, mesmo diante de uma carga tributária efetiva nacional gigantesca, esses setores têm recebido ao longo do tempo um tratamento especializado. E quando se pretende simplificar, unificar, há um risco muito grande de se perder a sensibilidade na equalização para determinados setores. Então, a neutralidade tributária é um objetivo que precisa ser buscado. E os artifícios que se pretendem para isso ainda são obscuros, né? Porque o Senado discute se haverá uma determinação já pela própria constitucional de limitação das alíquotas, ou como essas alíquotas vão ser moduladas. Essas são respostas que, por exemplo, precisam ser dadas, precisam ser entendidas para que a gente possa, de fato, mensurar o que hoje é uma expectativa de que a reforma trará um aumento de carga tributária. A partir dessas balizas que nós temos hoje, já pré-definidas, a perspectiva é de um aumento da carga tributária. O que se pretende, o que se especula também é que a reforma que está hoje sob apreciação do Senado, ela não pode ser considerada ainda como uma reforma ampla do sistema tributário. Ela abarca diversos tributos, né, hoje incidentes, hoje instituídos, mas ela não abarca tudo. Por exemplo, nós estamos falando aqui de uma reforma sobre os serviços e o consumo. Então, nós temos ainda o tratamento da tributação sobre a renda, nós temos ainda o tratamento da tributação sobre a folha de pagamento. Então, esses são temas difíceis também de serem enfrentados, mas há uma perspectiva de que, resolvida essa etapa agora da tributação sobre os bens e consumos, que também, bens e consumo, que também sejam enfrentadas a tributação sobre a renda e a tributação sobre a folha de pagamento, que são gargalos que importam significativamente para o resultado total da carga tributária sentida hoje pela economia de um modo geral. Então, essas são equações importantes a serem ainda resolvidas, especialmente porque só depois nós sentiremos os efeitos concretos dessa primeira etapa de reforma. Perfeito. Na verdade, assim, é claro que o cenário é complexo e toda essa modulação ela precisa ser muito bem trabalhada, até porque, né, legalmente falando, existe também aquele princípio de que o poder público, os governos, não podem prescindir de determinada receita ou arrecadação sem estabelecer contrapartidas, né, sem estabelecer outras fontes alternativas de arrecadação. Mas a gente, obviamente, fala muito em medicamentos, né, e quando, naturalmente, a associação com a indústria é inevitável, né? A gente fala bastante do produto, né? E do quanto ele exige em termos de pesquisa, em relação a estudos clínicos, ensaios, e todo o processo para realmente colocá-lo no mercado. Mas talvez se fale pouco da operação que envolve esses medicamentos, né? Porque esse fármaco sai da indústria, mas ele passa pelo papel das distribuidoras, que precisam levar esses medicamentos de norte a sul do país, muitos deles sujeitos a controle de temperatura, então isso também envolve um regime especial de logística e transporte, e hoje em dia também as próprias distribuidoras e até outras empresas aí do setor acabam assumindo um papel que vai além da simples dispensação. Hoje você tem um trabalho constante de acompanhamento, programas de suporte à indústria que, enfim, procuram reter esse paciente, estimulá-lo a aderir ao tratamento. Tudo isso não deveria também estar envolvido nessa discussão sobre regime tributário sobre medicamentos, porque a gente fala muito do produto, mas não fala da operação, né? Não sei, não fala da prestação de serviços, né? E aí não sei de que maneira, tributariamente falando, legalmente falando, a gente conseguiria resolver essa equação.
Sim, sim. E eu até acrescentaria a sua fala que foi muito profícua, né? Muito objetiva em tentar em resumir toda a complexidade que Não é fácil, a mas eu tentei, composição né? do preço. Não, foi muito bem sucedido, inclusive, porque de fato passou por toda a complexidade que o sistema traz. E estamos falando, inclusive, aí de um serviço qualificado, especializado, caro e que traz, inclusive, uma pressão sobre o preço, né? Sobre o preço, que restringe margens de lucro, que torna a operação extremamente desafiadora. É uma atividade extremamente regulada, inclusive, sujeita a uma regulação, né? A uma fiscalização. Então, são desafios operacionais que, inevitavelmente, acarretam custos, que se somam à alta carga tributária e pressionam muito a atividade de um modo geral. Eu penso que, e aí essa discussão da não cumulatividade para o fim de reforma tributária é importante avançar em como vai se entender, por exemplo, uma operação com tantas especificidades, como que vai ser regulamentada, que olhar esse novo sistema tributário sobre a circulação de bens vai dar para esse tipo de operação, porque de fato toda essa complexidade ela envolve custo, ela envolve um custo que é essencial e é inerente à realização da própria operação. Então, ele precisa ser sim considerado. É importante todo o acompanhamento dessas discussões. Tem uma etapa dessa reforma, Leandro, que ela vai ser primordial para se entender e para que, de fato, ela possa ser implementada no dia a dia, que são as regulamentações, que são as leis complementares, que são as normas infraconstitucionais que virão. E eu penso que esse será um desafio muito importante, muito relevante, um desafio grande aí a ser enfrentado no acompanhamento do poder, né, no âmbito do poder legislativo, no âmbito do poder executivo, como eu disse, na construção dos sistemas e dos mecanismos para que todos esses custos de complexidade, todo esse custo, para além da conformidade fiscal, há um custo aí que é insumo, que é inerente às operações. Ele não pode estar distanciado ou margeado da discussão do que é a própria composição da carga tributária. E aí eu ia dizer que é uma preocupação que se soma ao fato de que nós vamos fazer uma mudança, nós estamos caminhando para fazer uma mudança do sistema tributário sobre, né, da tributação sobre a produção, a industrialização, a circulação de medicamentos, ao tempo em que um novo regime vai se substituir ao outro ainda sendo implementado. Então, a gente vai fazer uma mudança normativa, estrutural, ainda com a vigência do sistema atual. Então, a transição e a formatação das leis infraconstitucionais nos trarão grandes desafios, grandes desafios. Porque realmente não se... A gente, óbvio, né? A gente estreou o Panorama Talks, imaginando um contexto, né? Mas a gente vai percebendo, e cada entrevista é enriquecedora nesse sentido, a gente percebe o quão complexa é essa operação e quanto ela se tornou cada vez mais abrangente. Você tem um envelhecimento populacional, você tem uma população que cada vez mais demanda essa classe de medicamentos, e você tem uma não adesão aos tratamentos, que é um problema global, evidentemente, mas que no Brasil atinge um fenômeno ainda mais considerável. E claro, né, o custo desse medicamento, o custo dessa operação, ele pesa nessa composição, né? Então, a gente sabe que não é fácil, mas provavelmente você terá que voltar ao programa em algum momento para quando a reforma tributária estiver efetivamente no ar, né? E quando essa transição estiver vigorando para valer. Então, tem bastante complexidade aí pela frente, pode ter certeza. Sim, será um grande prazer. Esse é um tema instigante. Nós aqui no escritório estamos mergulhados nessa discussão e os desafios. Eu repito muito essa palavra porque quando se trata do desconhecido, da construção de um novo, a gente precisa de um trabalho diligente mesmo. Então, contem comigo, sim, para mais quantas conversas excelentes assim nós possamos ter.
Maravilha, doutora Márcia. Bom, vamos acompanhar de perto esse desdobramento da reforma e torcer para que a gente tenha uma carga tributária mais simples e pesada, e menos pesada para todo o ecossistema que envolve a classe de medicamentos e especialidades. Obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigado a todos vocês por acompanharem mais uma edição do Panorama Talks. E fica aqui uma dica. Acesse esse e outros vídeos no nosso portal, panoramafarmaceutico.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative as notificações e também não deixe de acompanhar nossos conteúdos pelas redes sociais e grupos de mensagem no WhatsApp e Telegram. Um grande abraço.